Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Irmãos, hoje eu quero fazer um vídeo onde, em primeiro lugar, eu exalto a Torá, ok? Sempre a Torá em primeiro lugar. Mas também eu quero fazer um vídeo onde eu vou prestar uma homenagem à arte suave e a todos aqueles que praticam o jiu-jitsu. E que essa homenagem também se estendam aos praticantes das outras artes marciais. O que eu quero falar é sobre o paralelo, as coincidências de algumas passagens bíblicas e a Torá. Existe muito princípio que está nas Escrituras que a gente vê isso claramente no jiu-jitsu. Em Gênesis capítulo 32, verso 27 e 28, a gente vai ver uma passagem ali muito conhecida, onde o anjo pergunta para Jacó: como é o teu nome? E Jacó responde: meu nome é Jacó. O anjo diz para ele: tu não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel. É interessante, né, irmãos, que isso que aconteceu ali com Jacó e o anjo acontece também no jiu-jitsu. Inclusive aconteceu comigo. Primeira vez que eu pisei no tatame, já colocaram um apelido em mim. Não chega a ser uma cultura, mas é um costume de dar um apelido para a pessoa de acordo com a característica dela, a postura dela ali no tatame ou a sua aparência visual, enfim. Então, essa correlação do jiu-jitsu com a Torá, com algumas passagens bíblicas, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Irmãos, a Torá é santa, justa e boa. Eu tenho certeza que esse vídeo aí vai agregar muito conhecimento a todos. Que Deus, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Irmãos, hoje eu quero estar falando principalmente sobre a Torá, né? Esse vídeo é mais um vídeo onde eu quero exaltar a Torá, e deixar bem claro que a Torá, ela fala de tudo, ok? A Torá fala de casamento, a Torá fala de separação, a Torá fala de filho, a Torá fala de como criar os filhos, a Torá fala de finança, ou seja, a Torá fala de tudo, inclusive de lutas. Como eu sou praticante do jiu-jitsu, eu também quero fazer nesse vídeo aí, né, uma homenagem a todos aqueles que praticam o jiu-jitsu e qualquer outra arte marcial. O meu objetivo é incentivar as pessoas a continuarem estudando as escrituras e praticarem aí uma arte marcial ou qualquer que seja o esporte, tá? Se você é do skate, continue. Se você é do surf, continue no surf, né? Eu também aí estou tentando pegar umas ondas, mas o meu esporte hoje é o jiu-jitsu, onde eu pratico já há algum tempo, mas oscilei um pouco nos treinos e eu tô na faixa azul, graças a Deus, e estou muito feliz. E também eu quero mostrar nesse vídeo, irmãos, é lógico que sem forçar a barra, o paralelo que o jiu-jitsu tem com a Torá é impressionante. Eu estava meditando em alguns textos e a gente vê claramente que o jiu-jitsu, ele tem um princípio bíblico, e é sobre isso que eu quero falar aqui. O jiu-jitsu, ele tem um princípio bíblico. Na Bíblia nós vamos ver o Eterno ele capacitando os menores a ganhar dos maiores. E isso é um princípio do jiu-jitsu. Eu não quero citar nomes aqui, né, de outras artes marciais, mas eu acredito que o jiu-jitsu é uma das poucas lutas, artes marciais, onde dá essa possibilidade de uma pessoa, por exemplo, de 80 quilos vencer um de 100 quilos. Existe uma real possibilidade disso acontecer. Enfim, a gente vai ver nas escrituras, né, o Eterno capacitando pessoas menores a vencer
né, gigantes, como a história de Davi que todo mundo conhece. Quando a gente vai para 1 Samuel capítulo 17, verso 42 e seguir, né, a gente vai ver aí a história de Davi. Né? Eu não vou dar detalhes aqui, até mesmo porque eu não quero que esse vídeo fique muito extenso, mas a gente sabe o que aconteceu. Davi enfrentou um gigante de aproximadamente 2,90 metros. E é interessante, irmão, que existe um princípio do jiu-jitsu aqui, né, nessa passagem. Porque quando Davi ele se habilitou a lutar, ele recebeu de Saul uma armadura. E ele rejeita essa armadura. Isso é um princípio do jiu-jitsu. Quem nunca ouviu no jiu-jitsu, seu professor falando, principalmente no campeonato, ó, não inventa nada, faz o básico. Né? Muitos gostam de falar, faz o feijão com arroz. E foi exatamente isso que Davi fez. Davi ele manuseava bem a funda. A funda era a zona de conforto de Davi. Era o básico de Davi, era o feijão com arroz, mas ele sabia usar muito bem e ele usou contra Golias com eficiência. Provavelmente, se Davi tivesse lutado com Saul com a armadura, ele tinha perdido. Então ele fez o que ele sabia, ele não inventou. Então a gente vê que traça um paralelo, né? Aqui sem querer forçar a barra, entendeu, irmãos? Não tô aqui querendo forçar a barra, que aquilo era o jiu-jitsu, que Davi tá... A ideia não é essa. As pessoas que são inteligentes estão entendendo o que eu estou falando. Outra passagem bem interessante é Juízes capítulo 6, verso 14 e 16, né, onde Gideão, com um exército bem menor, vence os midianitas e os amalequitas. Em Juízes 7,12 o verso diz assim: os midianitas e os amalequitas, né, e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia. Ou seja, Gideão ele venceu o exército dos midianitas e dos amalequitas usando a estratégia que o Eterno deu. O Eterno foi eliminando os fracos, e o jiu-jitsu, irmão, é um esporte duro, né? A pessoa que não tem ali uma resistência também psicológica, ele vai ficando pelo caminho. O Eterno fez isso, ele foi, né, eliminou os fracos, só ficou 300, e com aqueles 300 e com a estratégia que o Eterno deu para Gideão, ele venceu, né, a luta. Isso é impressionante também, uma característica do jiu-jitsu. Quando a gente vai lutar, a gente estuda o adversário, né, a gente arma ali um plano de luta. Então tu vê que interessante, né? A gente vai ler aqui uma passagem, né, do livro de Gênesis, capítulo 32, verso 22, que é bem conhecida, né, que diz assim: Jacó luta com Deus. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Olha só que interessante, irmão. E sim, Israel. Olha só que interessante. Com Deus e antes de fazer aqui uma reflexão sobre essa passagem, eu estou aqui, irmãos, com o Manual dos Tempos de Costumes Bíblicos, né? Os irmãos podem ver lá na página 321. Olha só aqui, ó. Vai falar sobre isso, ó. Em Gênesis 32, 24 está registrado a luta de Jacó com um anjo. Alguns estudiosos acreditam que isso pode ser uma alusão a um esporte praticado na época. Olha só que interessante, irmãos. Então a gente tem aqui, ó, um dado acadêmico para tá falando sobre isso, né? Agora olha só, não te deixarei ir. Como que ele não deixou ir? Com certeza ali fez uma pegada forte ali no anjo, hein? Então vamos aqui para essa reflexão, né? Jacó luta com um anjo. Nessa passagem bíblica, o patriarca da nação israelita, né,
luta com um anjo que tinha um aspecto ali de um ser humano, né? O anjo não consegue vencê-lo, né? E nem se soltar. Ele não tinha armas nas mãos, né? Como espada, faca, enfim. O anjo, no final, reconheceu o valor daquele guerreiro ali, né? Daquele momento, que mesmo ferindo ele não desistiu, né? Então a gente vê aqui, né? Fica claro aqui que tem princípios do jiu-jitsu nessa luta, né? Olha só, Jacó manteve uma pegada firme nas vestes do anjo, não soltou, não usava arma, não era uma luta solta, né? Porque o anjo queria ir embora, ele não deixava, dá pra ver que é uma luta agarrada. Não se tratava de uma luta grego-romana por causa das vestes, né? E a gente vai ver que o verdadeiro praticante de jiu-jitsu é um guerreiro. Ele luta até machucado, ele luta cansado, né? Então, irmãos, a gente vê aqui claramente, sem forçação de barra, né, irmãos? Um princípio um princípio do jiu-jitsu nessa passagem, né? A Torá é tremenda. E tanto o jiu-jitsu como a Torá mexe com o emocional, né? Mexe com o espírito, com a alma. Muitas das vezes nosso estado de espírito, né, ele vai estar bem, né, dependendo de como está a nossa saúde. São as doenças psicossomáticas. O que afeta teu emocional pode afetar a tua carne. O que afeta a tua carne afeta o teu emocional. É muito complicado, é uma guerra muito grande. Às vezes, né, você não está num dia bom, né, mas aí tu vai lá e faz um treino. Pô, tu fica legal. A Torá é a mesma coisa, né? Só de lermos às vezes alguns versos, né, santos da Torá, a gente se eleva espiritualmente. Quem nunca estava ruim, ouviu uma mensagem da Bíblia e se sentiu bem? Então tu vê que paralelo legal, né, do jiu-jitsu com a palavra. O jiu-jitsu é um esporte que ele é comparado ao xadrez. É preciso tu estar sempre ali estudando. A Torá é a mesma coisa, irmão. A Torá é igual. Sempre recebemos uma iluminação quando estudamos a palavra de Deus. A Torá é santa. A Torá, ela é espiritual, irmãos. Então, isso é muito tremendo. A gente vai ler aqui alguns versos que tem tudo a ver com a Torá. 2 Samuel 22,14. Livrou-me de meus inimigos poderosos e que eram muito mais fortes do que eu. Isso acontece muito, né, em campeonatos. É lógico que o teu adversário não é teu inimigo, mas a gente está falando aqui do livramento, né? Às vezes daquele estrangulamento que salva, aquela raspagem que vai salvar o cara ali no finalzinho. Enfim, esse é o sentido. Eclesiastes 8,6 diz assim: pois há um tempo em um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Isso aqui é a mais pura realidade, irmão. Sempre que a gente treina, os professores eles trazem uma mensagem ali, né, faz uma reflexão do dia a dia, e muitas das vezes a gente percebe que tem gente numa situação muito pior do que a gente, irmão. Então as dificuldades fazem parte, né? Provérbio 18,15 diz assim, ó: quem é inteligente quer aprender mais e ouve com atenção para aumentar o seu conhecimento. Jiu-jitsu é prestar atenção, né? Tu não tá no rola, fica olhando ali, fica observando. Sempre quando tem um mais graduado lutando, não entendeu, pergunta, né? É assim, jiu-jitsu é maravilhoso, né? Um ajuda o outro ali, um empresta o corpo pro outro tá treinando. Deuteronômio 1,17: sejam honestos e justos nas suas decisões, tratem todos de modo igual, não tenha medo de ninguém. Meu, isso é jiu-jitsu, cara. O jiu-jitsu tem que ser assim, né? Ser honesto, né? Às vezes tu tem ali uma oportunidade ali, tu encaixou um golpe, pô, mas tu não vai estourar. Tu vai na moral pra tu não machucar teu companheiro de trabalho, ou melhor, de treino. Por quê? O cara vai trabalhar no outro dia, né? Muitos aí estão treinando questão de saúde, não são competidores, mas enfim, dependente, né? Tudo tem que ter ali uma amizade. Salmo 90,17: dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. O jiu-jitsu, só o fato de tu pisar no tatame, tu é uma pessoa de sucesso. Juízes 5,21: avante, ó minha alma, firme. Tremendo. Isso aqui é jiu-jitsu, irmão. É avante, é sempre para frente. Dê um tempo, retorna. Que nem eu, tô retornando agora, tô feliz,
Tô animado, tô me sentindo em casa, treinando numa equipe maravilhosa. O jiu-jitsu é isso tudo, irmão. O jiu-jitsu, ele é o controle da tua agressividade também. Tem pessoas que, homens, mulheres, tem aquela agressividade, o jiu-jitsu ele controla. Eu vou terminar por aqui esse vídeo, irmãos. Acho que eu consegui fazer uma boa homenagem a todos os praticantes do esporte e mostrar mais uma vez a grandeza da Torá. Quero terminar com duas frases, uma do jiu-jitsu e uma bíblica. Para muitos, o chão é o fim, mas para nós praticantes do jiu-jitsu é só o começo. Salmo 37, 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor te sustentará com a sua mão. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos.